Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu vou iniciar agora uma resolução de questões de uma prova realizada no dia 19 de dezembro para o cargo de professor 3 Educação Física da Prefeitura de Taubaté. Você tem interesse sobre esse assunto? Se sim, então fica comigo que após a vinheta eu vou falar sobre isso. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu tenho resolvido aqui no meu canal várias provas, claro, né, na parte de gramática, na parte de conhecimentos gerais, da banca Public Consult. Por que eu comecei a resolver essas questões aqui nesse canal? Eu, uma vez, ministrei instrução para uma turma que precisava fazer esse concurso e veio a ideia, então, de colocar a resolução na internet. E aí, se desenvolveu o canal em virtude disso. E a partir daí eu comecei a resolver várias provas da Public Consult. Quem me acompanha aqui já há um tempo sabe disso. Mas agora eu recebi de um inscrito aqui do canal, tá? O meu querido aluno, né? Na verdade, ex-aluno Luiz, ele que me mandou essas provas, e foram realizadas agora no dia 19 de dezembro. E então eu resolvi colocar aqui no canal para vocês. Então, se você tem interesse sobre isso, se você mesmo fez essa prova, ou quer saber agora como que a Banca Vunesp encara esse tipo de questões, então você está no lugar certo. Mas antes de começar a resolvê-la, eu vou fazer um trato com vocês. Na verdade, dois tratos. Aquele que já é maroto, ou seja, põe um joinha aí, inscreva-se no canal, ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo como esse. Assim vai ficar mais fácil da interação que existe entre nós. Tudo bem? Tranquilo? E a segunda, então, proposta é a seguinte. Eu vou começar resolvendo aqui uma interpretação de texto. Eu vou ler o texto, fazer as marcações e discorrer sobre isso, ok? E depois eu vou começar a resolver as questões. E aí a gente faz um comentário final sobre como que essa banca se comportou em relação a esse assunto e se é muito diferente da Public Consult que a gente já vem executando aqui no canal. Beleza, moçada? Tranquilidade? Combinado assim, então? Então vamos deixar de delongas e agora acompanha comigo a interpretação de texto. Bora lá! Belezinha, moçada? Tranquilidade? Tá aí, então, o texto para vocês. Eu vou ler o texto aqui com vocês e vou fazer aqui as marcações que eu ache necessário, para a gente poder depois verificar essas marcações e comparar com as respostas das alternativas. A ideia é sempre essa. Para você interpretar um texto bem interpretado, você tem que lê-lo, ler bem, ler várias vezes, mas muitas das vezes, na hora do concurso, você não tem esse tempo todo. Então, vai acompanhando comigo aqui a resolução e vai, então, pegando essas dicas para poder agilizar o seu processo durante a prova, ok? Beleza? Vamos lá, então. Parte de conhecimentos gerais da prova Professor 3 Educação Física, Taubaté, São Paulo, 19 de dezembro. Só para a gente lembrar, tá bom? E aí ele fala assim, ó. Leia o texto para responder às questões de números 1 a 8. Vamos lá, então, moçada. Acompanha comigo. Eu vou aqui separar por parágrafos e vou começar a discorrer cada um deles, tá? Vamos lá, então. Ele fala assim, ó. Objeto de análise desde os primórdios da civilização, a inteligência humana é um mistério tão intrigante quanto a origem do universo. Opa! Então, já nessa primeira parte, a introdução desse parágrafo, o que a gente consegue observar? Aqui está o tópico frasal, um assunto que talvez discorra durante todo o texto. Então, a gente pega essa primeira ideia aqui, ó. A inteligência... Então, a gente vai mencionar sobre esse assunto aqui, ó. A inteligência humana é um mistério tão intrigante quanto a origem do universo. Então, o que você consegue observar aqui? Que a origem do universo é algo que nos intriga até hoje, assim como essa evolução, assim como essa inteligência humana. Então, ele faz um superior ao outro? Não, ele faz aqui um comparativo, beleza? As dúvidas sobre o que faz os indivíduos serem mais ou menos inteligentes permanecem, mas, ao longo de milênios, o conceito foi sendo destrinchado em estudos científicos sobre os mecanismos que movem o intelecto até se chegar a uma forma de medição padronizada. O teste de QI, quociente de inteligência, amplamente reconhecida e aceita. Então, veja, nessa parte introdutória, ele fala e menciona que estes conceitos foram destrinchados durante anos, durante milênios. Ou seja,
houve estudo profundo sobre isso, até se chegar em uma quantificação que é comprovada cientificamente. Ele fala aqui, ó, até se chegar a uma forma de medição padronizada. Ele dá o nome de QI, que é o quociente de inteligência. E aí vem, por que eu estou falando que ela é reconhecida? Porque ele fala que é amplamente reconhecida e aceita. Por quem? Por mim? Não, pela comunidade científica. Você consegue depreender isso do texto, ok? Beleza? Então ele vem falando aqui da inteligência, o que é intrigante para nós até hoje, e formas de quantificá-la. Fechou? Isso é o primeiro parágrafo. Vamos agora para o segundo. E aí ele fala assim, ó, entra década, sai década. Em boa parte do século XX, os países mais avançados, principalmente, puderam bater no peito e anunciar com orgulho que o QI médio de seus habitantes subia consistentemente, até a curva começar a cair e a inteligência engatar marcha a ré a partir dos anos 2000. Então ele menciona a relação entre o século XX e o nosso, o século XXI, que a inteligência, esse quociente de inteligência, ele teve uma curva ascendente, principalmente nos países desenvolvidos, mas não somente nos países desenvolvidos. Tem que ficar ligado nessa palavra principalmente, porque às vezes pode ter alguma questão que ele fala somente nos países desenvolvidos. Não, mas principalmente nos países desenvolvidos, ok? E aí depois ele fala que essa curva que iria subindo nessa década, né? Ou nessas décadas desse século, então ele fala que a partir dos anos 2000, aí essa curva começou a cair. Houve uma queda. Beleza? Tranquilidade? E aí ele vai e fala assim pra gente. Em sólidos levantamentos, descobriu-se algo constrangedor para a civilização. Então aqui vem chamada de atenção, né? Algo que vem para chocar. Pela primeira vez, os filhos passaram a ter mentes menos afiadas do que a de seus pais. Então observe que aqui ele inicia o parágrafo com essa ideia ascendente do quociente de inteligência e depois para a sua descendência. E aí ele vem com algo estarrecedor. Pela primeira vez, os filhos passaram a ter mentes menos afiadas do que seus pais, ok? E como fugir da lembrança de movimentos da atualidade desprovidos de massa cinzenta, como os anti-ciência que compõem o lado escuro da polarização ideológica que varre o planeta? Então, aqui ele faz essa observação desses movimentos aí desprovido da massa cinzenta, ou seja, desprovido de inteligência. São movimentos o quê? Pífios, né? Pelo menos pode-se entender essa ideia. Ou que não tenha tanta relevância como outros que já houve, beleza? Aí vamos agora para o terceiro parágrafo. E o terceiro parágrafo diz assim: o esforço de tentar entender e reverter esse quadro tem sido tema de uma série de estudos e publicações recentes, capitaneados por pesos pesados da área. Então, ele discorre aqui nesse início que está ocorrendo o quê? Um movimento para entender esse resultado. Então, não sou eu que estou dizendo isso, não sou eu que estou relevando isso, e sim uma comunidade científica de peso, né? Ele fala aqui que são capitaneados por pesos pesados da área. No livro A Fábrica de Cretinos Digitais, que acaba de ser lançado no Brasil, o renomado neurocientista francês, perdoem aí o meu francês, Michel Desmuguet, acredito que seja assim, né? Qualquer coisa coloca aí nos comentários, aponta as baterias de combate ao estado atual de estagnação intelectual para o que afirma ser a sua maior causa. Opa, então ele vai aqui dizendo para o que afirma ser a sua maior causa, a causa principal dessa diminuição do intelecto, desse momento estarrecedor, onde pela primeira vez na história da humanidade, veja como é forte isso, né? Os filhos têm conhecimento menor do que os pais. E aí ele fala, o excesso de tempo passado diante da tela dos mais variados aparelhos digitais. Opa, vamos marcar isso aí também, ó. O excesso de tempo passado diante da tela dos mais variados aparelhos digitais. Olha aí, então, ele traz pra gente a principal causa, não é a única, hein? Mas a de maior relevância, segundo os estudos feitos por eles, ok? Aí ele fala, a tela em si não representa um mal, mas o número de horas despendidas na sua frente é assustador. Então, aqui é interessante a gente parar e pensar um pouquinho, né? O que é interessante a gente pensar? Não é a tela propriamente dita, porque ele fala, ó, a tela em si, olha aí, ó, a tela em si
não representa um mal, mas o número de horas despendidas na sua frente é assustador. Isso a gente vê aí no cotidiano, né? Ou seja, o aluno, né, o estudante, ele está muito mais ligado às redes sociais, perde muito mais tempo num videogame, numa rede social, do que na pesquisa de algum assunto. Essa é a grande verdade. Ressaltou Desmuguet. O uso de computadores e celulares por pré-adolescentes é 3 vezes maior para se divertir do que para fazer trabalhos escolares, foi o que eu acabei de falar. Então, eles se preocupam mais com a diversão do que com a pesquisa. E aí vem, no caso dos adolescentes, primeiro ele está falando de pré-adolescente, e no caso dos adolescentes, o número sobe para 8 vezes. Olha só. Tá? Então, aqui ele vem fazendo essa crítica sobre esse uso, vamos dizer assim, esse mau uso dos aparelhos celulares, computadores e afins, ok? Vamos agora, então, para o último parágrafo do texto, o encerramento dele. O que ele fala para a gente? Vamos lá. No trecho em que se debruça sobre o desenvolvimento de crianças pequenas, o especialista adverte que internet e aplicativos de redes sociais em demasia, então vamos colocar aqui frisa, né? Ó, em demasia, afetam negativamente as interações. Então, não simplesmente a consulta, né? Mas em demasia, afeta negativamente as interações, a linguagem e a concentração. Ó, a linguagem e a concentração. E aí ele fala, ó, isso aqui é muito relevante, né? Para os dias atuais e para o nosso viver, né? Os 3 pilares básicos do progresso cognitivo em qualquer idade. Então, quais são os 3 pilares para o desenvolvimento cognitivo? Ou seja, se você tem um filho, por exemplo, que está no início do aprendizado, isso aqui é importante para ele. Então, veja, não é só a linguagem, não é só a concentração. Nós temos também as interações interpessoais. Por isso que o seu filho também vai à escola, para se comunicar com outras crianças. E aí, nesse universo de que essa interação é cada vez menor, esse processo cognitivo fica prejudicado, então. Então, quais são esses pilares? A interatividade, que são as interações, a linguagem e a concentração. Ficam prejudicados, né, quando se vê mediante esse tipo de uso indevido dos aparelhos eletrônicos, tá? Mas de excepcional importância nos 5 primeiros anos da existência. Então, para qualquer, mas, como eu falei, quando o seu filho vai para o início da escola, é este momento, essa interação, né, essa linguagem que ele vai aprender e a concentração para tudo isso. Ou seja, o estudo em si é de fundamental importância. É justamente nesse período-chave que se observa o auge da plasticidade, nome dado à frenética formação de sinapses. Moçada, sinapses, assim, basicamente falando, é a interação que existe entre os neurônios, tá? Ou seja, os impulsos elétricos são passados através de sinapses. E essas sinapses são sentidas através dessas interações, né? Da linguagem, tá? Ou seja, desse conhecimento inicial que está sendo prejudicado. E aí ele fala que nunca mais se repetirá. Olha que grave isso, né? Que nunca mais se repetirá. E que resulta na evolução ultraacelerada do potencial do cérebro. Então, veja, se você está sendo prejudicado para obter essa sinapse, que é a troca de informação entre os neurônios, por exemplo, então significa dizer que o conhecimento está cada vez mais sendo depreciado. E é por isso, então, que a relevância do tema aqui, do texto, está centralizado nessa queda do quociente de inteligência. Beleza, moçada? Tranquilidade? Então, fazendo aqui uma revisão rápida, no primeiro parágrafo, ele fala, né, dessa parte da inteligência, que é intrigante, assim como a revelação do universo, tá? E de que vários estudos foram feitos nesse contexto, né? Inclusive uma forma de medi-lo. Depois, no século XX, principalmente através das grandes potências, né, observou-se uma ascendência nessa curva desse quociente de inteligência, e a partir, então, do nosso século, da nossa contemporaneidade, ele fala especificamente aqui a partir dos anos 2000, começa uma queda. E o principal responsável por ela,
Ah, olha aí, o vilão da história está relacionado aqui para gente com o tempo que se perde na frente dos equipamentos eletrônicos, celulares, notebooks, iPads, seja o que for. E aí ele fala ainda sobre o quanto que isso é prejudicial para o pré-adolescente, mas muito mais prejudicial para o adolescente, tá? E demanda muito mais tempo na parte de diversão, seja por um jogo, seja por uma rede social, ou seja, da atualidade que a gente conhece, do que para a interação mesmo, para a aquisição de conhecimento. E aí, então, ele encerra aqui falando das sinapses e do quanto que isso é prejudicial para a formação do conhecimento. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Vem comigo. Belezinha, então, moçada. Professor Evandro na área de novo. Olha aí. Moçada, o que vocês acharam aí da leitura do texto? Tranquila? Foi passada, né? Passo a passo. É claro que na hora do concurso você talvez leia um pouco mais rápido, faça essas interações aí de maneira mais rápida. Mas aqui também é para dar tempo de você acompanhar comigo, tá? E é claro, né, moçada? Todo mundo tem aí a sua maneira de interpretar o texto. Aqui eu estou apontando os principais fatos, aspectos que cada parágrafo traz para a gente. E por que isso é interessante? Isso é interessante porque a partir do momento que eu começar a resolver as questões, eu vou apontar para essas marcações, para que a gente possa, então, com certeza, marcar a alternativa correta. Ok? Tranquilidade? Espero que você esteja gostando desse tipo de resolução. Se sim, coloca aí nos comentários. Se você fez essa prova, por favor, nos auxilie aí no comentário para dizer para a gente como é que você foi, tá bom? E antes de encerrar, é claro, eu vou pedir para você, encarecidamente, coloca aquele joinha maroto aí para a gente, inscreva-se no canal, tem um sininho aí embaixo, tá? Ative esse sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. Isso vai nos ajudar em demasia. Beleza, moçada? Tranquilidade? Muito obrigado aí por assistir essa aula aqui comigo de interpretação de texto e vamos então para as próximas aulas resolvendo as 10 questões desse concurso. Beleza, moçada? Tamo junto? Deus abençoe vocês e vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus!